Muito bem, meus amigos, uma alegria nos reunirmos novamente. E hoje nós estamos junto aqui com a Lili, com o Edmilson, com a Vanessa, e nós vamos hoje conversar sobre a Revista Espírita. Nós já fizemos no NEFA, e está no canal do YouTube, inclusive no link que vai aparecer em cima, a primeira revista espírita, que foi a de janeiro de 1858. Ela está disponível no canal do YouTube. Fizemos, assim, um comentário sobre algum desses artigos de forma bem resumida. E nós combinamos no NEFA que agora, a partir do mês de fevereiro, e a cada última segunda-feira do mês, nós teremos uma revista espírita. Então, a desse mês de fevereiro vai ser a Revista Espírita de fevereiro de 1858, depois em março, a de março de 1858, e até o final do ano. Depois a gente vai, falando das outras revistas. O objetivo é a gente fazer uma divulgação de forma resumida dos artigos que são apresentados nessa revista, e esse é o objetivo do nosso bate-papo aqui. Cada um vai apresentar alguns artigos da Revista Espírita. Tá bom? Para iniciarmos, nós vamos pedir a Vanessa para fazer a prece inicial. Vamos lá, então. Bom, Pai querido, nós te pedimos, nesse momento, o amparo dos seus emissários de luz, para que possamos trazer ao conhecimento de todos que nos ouvem e nos veem essa doutrina que tanto nos traz ciência, filosofia e religião. Essa doutrina que consola os nossos corações, mas também nos mostra o quanto precisamos ter fé e entender o porquê da vida. Que nós possamos ser assertivos e iluminar ainda mais todo esse conhecimento que nos foi presenteado através do nosso irmão Kardec e dos espíritos superiores. Que Jesus, nosso mestre, esteja conosco, assim como ele mesmo disse que estaria. Que assim seja. Que assim seja. Muito bom. A Revista Espírita, ela traz artigos diversos, né? Kardec começou a publicar em 1858 como uma forma de comunicação mais rápida, né, com aqueles que se interessavam pela doutrina espírita. Ele publicava, inclusive, cartas que ele recebia, respondia dúvidas, né, que ele recebia, críticas que eram feitas à doutrina espírita, e muitos artigos que depois acabaram sendo publicados integralmente, parcialmente ou estendidos nas obras básicas, né? Então, a gente vai hoje aqui fazer duas rodadas, né, apresentando artigos, cada um vai apresentar de forma resumida um dos artigos da Revista Espírita. E eu vou começar, né, até na ordem que está na Revista Espírita. O primeiro deles é um artigo que Kardec coloca como título Diferentes Ordens de Espíritos. Esse artigo, inclusive, está também depois publicado, né, ele é publicado no Livro dos Espíritos. O que Kardec vai abordar nesse artigo? Ele até usa um termo interessante, logo no início, ele fala assim, que ele vai abordar um ponto capital, né, um ponto importante da doutrina espírita, que é a diferença que existe entre os espíritos. Diferença tanto do ponto de vista intelectual, quanto do ponto de vista moral. Os espíritos são diferentes. E ele faz uma organização em 3 ordens ou em 3 categorias, né? E ele deixa muito claro que essa organização ela é muito mais do ponto de vista didático, né? E baseado nas informações que os espíritos trouxeram, ele organiza em 3 ordens ou em 3 categorias, que seria dos espíritos imperfeitos,
dos espíritos bons e dos espíritos puros. São 3 grandes categorias, né? Bom, em relação aos espíritos imperfeitos, Kardec vai dizer que são aqueles espíritos onde há predominância da matéria sobre o espírito, né? Espíritos ainda inclinados ao mal. E nesta categoria, ele vai subdividir em 4 classes. Então, dentro dessa grande categoria espíritos imperfeitos, tem os espíritos impuros, os levianos, os pseudo-sábios e os neutros. Eu não vou aqui nesse comentário detalhar cada um deles, né? Mas na Revista Espírita e também no Livro dos Espíritos, a gente encontra essa explicação detalhada, mais para chamar atenção e despertar curiosidade. Na ordem dos espíritos bons, Kardec vai dizer o seguinte, que são aqueles que têm a predominância do espírito sobre a matéria, né? E eles desejam o bem, eles têm o desejo do bem. E da mesma forma ele vai dividir em 4 classes. São os benevolentes, os cultos, os sábios e os superiores. Eu queria fazer uma observação que os espíritos da codificação são espíritos superiores, né? Então, esses espíritos que se comunicaram e trouxeram a Kardec a doutrina espírita, eles são espíritos superiores. E, por último, a ordem de espíritos puros, que são aqueles que atingiram, né, o grau máximo, o grau supremo de perfeição, que é o objetivo de cada um de nós, né, atingir esse estágio. E Kardec vai dizer, inclusive, que a gente vai evoluindo nessas categorias, né? O nosso processo evolutivo é passar por essas categorias. E é interessante que Kardec faz uma questão muito grande de deixar claro no artigo que essa divisão, essa organização não é nada assim absoluto, é mais para a gente ter uma orientação, uma organização didática. Não se passa de uma classe, de uma ordem para outra em saltos, é uma coisa, né, de um processo evolutivo bem gradativo, né? Então, assim, de forma bastante sucinta, esse artigo trata desse tema, um tema que está no Livro dos Espíritos e que mostra essas categorias. Só para finalizar, tem uma observação muito curiosa que ele faz, que é o seguinte, que alguns críticos da doutrina, eles usavam a informação de que determinado espírito fala que é dividido em tantas categorias, o outro fala que é dividido em tantas. Isso, na verdade, não importa, né? Se tem 3 ordens e 9 categorias, ou se tem mais, é só uma organização didática para a gente entender que existem diferentes espíritos do ponto de vista intelectual, do ponto de vista moral, e a gente vai evoluindo, né, de espíritos imperfeitos a espíritos puros. Então, basicamente é esse o resumo, né, e vale a pena depois ler esse artigo na íntegra. Tá bom? Não sei se alguém gostaria de fazer algum comentário, ou podemos passar para o próximo. Podemos? Bom, o próximo artigo, nós vamos pedir, então, para a Vanessa falar, o título dele é Espíritos Errantes ou Encarnados. Vanessa, fica à vontade. Obrigada, Leonardo. Bom, esse artigo ele é bem curtinho, mas ele traz uma informação muito interessante e importante para a gente, né? Quando a gente está estudando a doutrina espírita, a gente se depara muito com a palavra, né, errante. E quando você trabalha muito com um grupo de jovens, você vê que eles têm, né, muita essa dificuldade. Eles ficam assim, nossa, errantes, né? Será que ele está errando? Será que ele só erra nas encarnações, né? E, na verdade, a Revista Espírita vem trazer nesse artigo essa explicação. Então, ela traz para nós o quê? Que os espíritos errantes, eles são aqueles que estão despojados do corpo físico, ou seja, eles não estão encarnados, eles estão lá no plano espiritual, né? O que eles estão fazendo? Várias coisas, tudo que eles, né, que eles almejarem fazer lá no plano espiritual, mas eles não estão numa encarnação. E os encarnados, né, como a gente já trabalha bastante dentro da doutrina, eles estão na experiência
no planeta Terra, né? Na experiência de carne, no corpo material. E uma observação interessante que tem para nós é que fala assim, ó, que a erraticidade é o estado normal dos espíritos, né? Que encarnar é um estado transitório. Isso só vem comprovar para nós como a vida, né, espírita é a nossa vida principal e a nossa necessidade, né, de por mais que estejamos passando por uma experiência no mundo, né, material, nos lembrar sempre de onde nós viemos, qual a nossa essência, e que essa essência responde ao mundo espírita, né? Ao plano espiritual. Então, é preciso a gente ficar atento, né, a isso. No finalzinho, ele também coloca uma outra observação que é interessante da gente conversar, né? Ele fala que os espíritos puros, né, eles não ficam mais na erraticidade, porque assim como o Leonardo falou, eles já chegaram, né, naquele ápice de evolução, não numa perfeição, que se eles fossem perfeitos, eles seriam Deus, e perfeitos é só Deus, né, mas eles chegaram naquele ápice da evolução relativo, né, a nós espíritos, e aí, a partir daí, né, eles não são mais espíritos errantes, eles já fecharam esse ciclo. Então, acho que é um trechinho curto, mas importante para a gente refletir, principalmente sobre isso, né? Nós somos seres espirituais e a necessidade, né, da gente se atentar a esse propósito de vida. O mundo material é importante, ele nos dá ferramentas para evoluir, mas nós precisamos olhar também para a nossa essência, que é a essência do espírito. Se alguém tiver algum comentário, fica à vontade. Ô, Vanessa, é interessante que quando a gente lê o título do artigo, pode até causar uma confusão, porque o título é Espíritos Errantes ou Encarnados, e pode dar uma impressão de ser sinônimo, um ou outro, mas depois ele vai explicar que, na verdade, não, ele está falando dos dois tipos. O errante, que é aquele que está na erraticidade, aguardando a oportunidade para encarnar, e o espírito encarnado, aquele que está aqui, né? Só essa observação que, às vezes, o título pode levar a uma conclusão equivocada, né? Mas você acabou de explicar muito bem, né? Que são dois conceitos diferentes, né? Muito bom, gente. Aí você vê quanto assunto interessante tem na Revista Espírita, né? E agora a gente vai para um outro. A gente começou a falar das ordens de espírito, né? Dos espíritos errantes. Agora vamos falar de fantasma. E a Lili, que é especialista em fantasma, né? E lembrando uma encarnação em que ela morou na França, ela vai falar do fantasma da senhora Clairon. Como é que é, Lili? Clairon? Você que morou na... Clairon. Pronto, Lili, fica à vontade. Então, nós estamos dando sequência, né? Esse artigo dá sequência ao tema que o Lenart começou, falando da natureza dos espíritos. E aí, a própria senhorita Clairon é quem conta a sua história nas memórias dela. Então, para a gente começar a entender, a gente tem que primeiro se perguntar quem era, né, a senhorita Clairon. Ela nasceu em 1723 e morreu em 1803, ou seja, com 80 anos de idade. Ela era cantora, atriz trágica, entrou na companhia de teatro italiana com 13 anos de idade, e aí ela foi para a comédia francesa com 20 anos. Então a vida dela artística foi assim, um flash muito rápido, começou rápido e ela se tornou famosa muito rápido. E interessante é que ela era muito, muito bonita, era bela demais, e ela era muito notada pela beleza. Tanto que o Sr. S, e aí a revista ela faz esse... Ela protege o nome das pessoas, né, a confidencialidade, e não coloca o nome das pessoas. Então ela usou o Sr. S. Ele se apaixona perdidamente pela senhorita Clairon, e aí ela não corresponde a esse sentimento. E como ele estava forçando muito para ficar com ela só queria ser amiga dele, ela vai e rompe as relações com o Sr. S. E aí isso ocasiona uma doença, uma enfermidade que foi fatal para ele,
e ele desencarna, ele chega a morrer, essa enfermidade leva ele à morte. Eles tiveram um relacionamento de 2 anos e meio, só que um relacionamento sem convivência, porque eles se conheciam há 2 anos e meio. Então, do ponto em que ele conheceu ela, que ele viu pela primeira vez, até quando ele morreu, inteirou um período de 2 anos e meio. Ele implorou para que ela fosse vê-lo no momento em que ele estava morrendo. E por conta de influência de parentes, de pessoas muito próximas, ela acabou não indo. Ela optou por não fazer essa visita. E ele morre, então, sozinho, cercado apenas dos seus empregados. Então começa o tormento da senhora Clairon. Ela reuniu na sua casa sua mãe e vários amigos para fazer um jantar com esse pessoal, e aí onde eles cantavam, alegravam, e por volta das 11 horas da noite soa um grito agudo, de longa duração, de modulação muito sombria, e esse grito espanta todo mundo. Aí a gente já fica com uma dica do caso: todos ouviram o grito, né? Todos ficam muito assustados. Ela conta ainda nas memórias que todos os amigos, os vizinhos e até a própria polícia, eles ouviram o mesmo grito, que se repetiu outras vezes nessa mesma hora, às 11 horas da noite, vindo da janela como se fosse do ar. Quando ela jantava na cidade, o que era muito raro, nada acontecia. Mas era chegar em casa, aquela coisa do cotidiano. Perguntava para a mãe: e aí, tem novidade hoje? O grito suave. Já vinha aquele grito ecoando do ar e assustando todo mundo. E esse fato era muito conhecido por todas as pessoas. Uma vez ela convidou um amigo, presidente de B, ela convidou ele para acompanhar ela num local onde eles iam. E quando eles chegaram na porta da casa dela, eles foram para esse local, para esse evento, e quando eles voltaram, ele foi acompanhá-la até em casa. E ele estava já conhecendo o caso, ele ficou com medo por ela, falou: eu vou acompanhar porque tem um fantasma que está acompanhando, né, a senhorita Clairon, então vou com ela até em casa. E aí, quando eles chegaram na porta de casa, o grito acontece e ecoa entre os dois. E aí toda Paris, que já conhecia a história, também ficou sabendo disso, porque os dois correram da carruagem, ficaram estáticos, caíram e muito assustados. Outra vez, ela pediu para um outro amigo que acompanhasse ela até uma loja de tecidos. E aí a conversa dos dois girou sobre o fantasma. E esse amigo, ele era cético, ele era um pouco ateu. E aí ele faz uma pequena provocação com ela. Ele fala para ela assim, que se ela quisesse que ele acreditasse que existia um fantasma, era para ela evocar esse fantasma, e se ele gritasse, aí ele acreditaria. E não deu, né? Não deu outra coisa. Ela evocou. O grito se fez em 3 momentos terríveis, pelo estrondo, pela rapidez, aquele grito assim, assustador. Ambos ficaram péssimos e eles precisaram até de ajuda para sair da carruagem e entrar em casa. Eu acredito, isso não consta na revista, e aí vem um detalhe meu, eu acredito que esse amigo deve ter acreditado depois disso, né? Porque foi realmente apavorante. Depois desse evento, ela ficou sem ouvir nada. E aí ela achou que estava livre. Agora estou livre, finalmente, né, do meu fantasma. E aí ela viajou para Versalhes, para um casamento. Ficou num quarto bem pequeno, aconchegante, e se acomodou com uma companheira. E aí ela comentou, aliviada: para que vai falar, né? Mas ela comentou: estamos no fim do mundo. Será embaraçoso, ao grito, nos achar aqui. Doce ilusão. Ela acabou de falar, o grito ecoou. E aquele grito horrível, a amiga saiu em disparada do quarto e não ficou ali, fugiu dali. Era como se o inferno estivesse dentro do quarto. Isso são relatos dela e da amiga. Foi a última vez que eles escutaram esse grito. Não ouviram mais. Depois disso, dias depois, eles estavam numa roda de amigos comuns, 11 horas da noite, lá na casa dela. O sino do relógio bate e junto com ele surge um tiro de fuzil. Veio direto numa janela dela. Ela ficou apavorada. Todos ficaram apavorados, ouviram o estampido, viram até o fogo
mas a janela estava intacta, não aconteceu nada com a janela. Ela achou que pudesse ser uma perseguição, que alguém estava querendo matar ela. Então eles avisaram a polícia averiguou as casas vizinhas, a rua. Esse tiro ainda foi ouvido por 3 meses inteiros, sempre na mesma hora, visto sempre na mesma janela, sem que ninguém conseguisse entender, e a polícia acompanhando e registrando tudo isso. Esse fato foi constatado, foi registrado, anotado. Uma noite ela já estava tão acostumada que ela esqueceu, né? Esqueceu aquela hora e foi com um amigo dela junto à janela para poder abrir, tomar um ar. Eles se apoiaram no balcão do peitoral e aí o tiro surgiu, bateu na janela, recochou e derrubou os dois, atirou os dois no meio do quarto. Eles caíram como se estivessem mortos. E aí, quando eles recobram os sentidos, eles sentiram até que tinha bofetadas no rosto deles. Tamanho foi o impacto que derrubou eles. E aí não teve outro jeito. Eles começaram a rir como se fossem 2 loucos, porque não tinham o que fazer, né? De tão grande foi o susto. 2 dias depois, ela se arrumou para um passeio, entrou no carro, e aí foi com a sua aia fazer um passeio e passaram na praça. Era 11 horas. A aia apontou uma casa e falou assim: olha, foi ali que morreu o senhor S, lembra dele? Elas olharam a casa juntos, e aí ela ficou olhando e de repente o tiro partiu, o tiro surgiu. E aquele tiro veio, perseguidor, atravessou o carro onde elas estavam, o cocheiro pulou, achando que era ladrão, e ficou aquela confusão, e todos ficaram muito atônitos. Foi a última vez que ela ouviu o tiro. Para suceder o tiro, surgiu um estalar de mãos compassados, pareciam palmas batendo. Novamente, sempre às 11 horas, ele surgia e ninguém via nada, só escutavam os barulhos. Como esse ruído era costume dela, porque ela sempre foi muito aplaudida por ser atriz, ela achou interessante, não se incomodou. Aquilo não assustava. Depois das palmas surgiram sons melodiosos, como se fosse uma voz celeste cantando alguma coisa, que também todos ouviam. E nada viam, eles só escutavam. Ao final de 2 anos e meio, curiosamente, tudo cessou. Foi então que a senhorita Clairon recebeu do acompanhante daquela mulher que estava quando o senhor S morreu, ela recebeu um relato dos seus últimos momentos. Dizia o seguinte: ele contava os minutos até as 10h30, quando o lacaio disse que ela não iria. Então apertou a mão da senhora, desesperada, e prometeu a perseguir após a morte. Ele diz: eu a perseguirei tanto tempo após a morte como a persegui durante a vida. Ou seja, 2 anos e meio de conhecimento entre os dois. Foram os 2 anos e meio que ela ouviu os gritos, o tiro, os gemidos, as palmas. A revista espírita, o pessoal de Kardec, a equipe, se reuniu para dar uma interpretação. Eles só podiam julgar por indução, né, porque não conheciam o fato em si. E o raciocínio foi o seguinte: primeiro, porque foi narrado pela própria protagonista, era bem difícil não ter credibilidade, né? Porque ela mesma é que estava contando. Se fosse o caso acontecido uma vez apenas, era um ponto. Mas não, foi repetido por 2 anos e meio. Então tira uma ideia qualquer de ilusão que foi levantada na época por alguns. Então, e foi compartilhado por outras pessoas, inclusive polícia, como a gente citou. Então isso deixou bastante, deu uma credibilidade ao caso. Para a equipe de Kardec, nada do fato era surpreendente, né? Lógico, é uma coisa que eles poderiam constar como provável. Assim sendo, eles não hesitaram em concluir que o próprio autor dos eventos poderia ser o Sr. S., levando em conta sua fala na hora da morte, né? Que ele ia perseguir ela por aquele tempo. E aí eles explicam sobre a natureza, como o Lenart disse lá no início, a natureza da classe, a ordem dos espíritos. Ele não era um espírito mau, né? A própria senhorita Clairon dizia que ele era um bom rapaz, mas ele não era a própria bondade. Então ele foi movido por paixão, deixou se dominar pelas ideias terrenas, né? Ciúme, a influência da matéria. Então isso não tornava ele um espírito mau, mas também não era
a bondade suprema. A sua vingança denota, por mais inofensiva que fosse, sentimentos pouco elevados. Por aí a gente pode perceber que ele era de uma classe onde não podia ser os espíritos impuros, porque ele não era mau. Mas ele estava assim, né, nesse intervalo. E aí, eles explicam que ele usou o ciúme, paixão, desprezo, depois jogou o grito. Depois ele trazia revolta com os tiros. Depois ele foi acalmando aquele desespero e batia as palmas, que era um movimento para lembrar ela da atitude do que ela viveu, até por fim ele se despedir com a voz em melodia, cantando. Essa é a história da senhorita Clairon e o seu fantasma. Bacana, né? Muito interessante. Ô, Lili, eu acho que eu não vou nem dormir direito essa noite, viu? Depois dessa história. Mas, assim, nem o amigo dela. Tirando a brincadeira, em todas as revistas, todos os volumes, né, da Revista Espírita, Kardec traz casos desses como esse que a Lili narrou, e especialmente para muitos chamados de fatos extraordinários, provocados por fantasma, como o próprio nome, o título, né, até para provocar um pouco, mas são fenômenos de efeito físico, né, como a Lili narrou, e produzido pelos espíritos, algo que era muito comum naquela época, né, a gente tem vários relatos desse, nessa mesma revista tem outros, a gente vai ver daqui a pouco. Muito interessante, muito bom mesmo. Bom, nós vamos passar agora ao Edmilson, que também já na época de Kardec morou na França, né? Ele era, você não sabia disso, eu vou revelar para ele agora. Ele trabalhava nas bancas de jornais e vendia a revista espírita, né? E agora ele vai falar sobre a revista espírita. Pois então, né? Pegando um gancho disso que você está falando aí, Leonardo, não da minha outra encarnação, que isso aí para mim é uma revelação nova, né? Mas em relação a isso que você está comentando, antes de entrar no artigo que eu vou comentar rapidamente para estimular o pessoal à leitura depois, mas acho que o trabalho vai ser interessante, né? É a segunda vez que nós estamos fazendo, como você falou, né? É um outro grupo, mas já foi feito uma vez sobre a revista de janeiro, que foi a primeira, de 58. A gente está comentando o segundo volume, né? E Kardec, e às vezes os espíritas não estudam muito a revista espírita, no máximo vão lá, consultam algum caso ou outro, e às vezes até colocam a revista espírita como algo à parte na codificação, né? A codificação é os livros básicos, etc. Mas ali tem um acervo muito interessante, porque Kardec fez da revista espírita um grande laboratório. É ali que ele conversou muito com as pessoas, né? Então você vê que muitos textos, como você mesmo disse, muitos textos que estão ali vão aparecer, principalmente nas revistas, as primeiras revistas, que saíram antes de algumas obras básicas, né? Você vai ver que alguns textos ali estão na obra básica depois, ou estão no próprio Livro dos Espíritos, na segunda edição, né? Principalmente essas do ano de 58, 59. Então, a revista espírita tem essa característica de muitas coisas que estão ali. Foi um primeiro esboço, primeiro experimento, mas também tem uma característica legal que torna a revista aquele mensário, né? Aquela coisa mais leve, que chamava a atenção das pessoas, porque Kardec comentava eventos que estavam acontecendo lá. E às vezes ele não tinha a oportunidade de constatar o evento, mas dentro da possibilidade de verificar se pelo menos igual ele contou a história, ali tem fatos que tem como dar elementos para veracidade do depoimento, mas a partir daí Kardec não tem a certeza se foi daquele jeito que os espíritos revelaram, mas pela ótica espírita, pelas explicações dos espíritos, ele consegue dar uma interpretação do que poderia ser, já que o fenômeno ocorreu, mas não teve uma explicação naquele momento. Então isso é interessante, porque e aí por isso que muitas vezes não vai para a obra básica, porque ali é um experimento, ele faz um ensaio de algumas ideias, etc. Então, o artigo que eu vou comentar é o artigo que fala da floresta de Dodona e a estátua de Memnon. É interessante esse artigo, porque Kardec, nesse artigo, ele vai contar uma experiência que ele viveu, né, com as mesas girantes, com, né, fenômenos físicos, né, mas ele, antes disso, ele estava a caminho da casa do senhor Orbelha, ele sempre cuida
para não identificar explicitamente as pessoas, né? Ele coloca Sr. B asterisco ali, protege o nome. Ele estava indo para a casa desse Sr. B, ele dá até na rua Lamartine, etc. Ele fala assim, ó, paramos um instante na casa do Sr. B. Mas para chegar nessa casa, ele passa nessa floresta. E existia, isso ele não deixa claro, mas ele vai no final resgatar, que uma espécie de lendas, né, de mistérios envolvidos nessa floresta, né, de coisas sobrenaturais. Né? Mas antes de chegar nesse ponto, ele vai fazer uma discussão interessante do que aconteceu na casa do Sr. B. Então, nessa casa desse Sr. B, né, Kardec presencia uma reunião de efeitos físicos e de mesas girantes. Então, todo o artigo ele vai utilizando para explicar o que ele viu e para tratar das questões que muitas pessoas questionavam, se aquilo era verdade, se aquilo não se as pessoas que estavam ali não estavam sendo enganadas. Então, Kardec presencia o fenômeno e depois utiliza algumas reflexões muito lógicas, algumas semelhantes à que ele usa no livro que é o Espiritismo, e até no livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns, mas ele faz uns questionamentos interessantes. Então, Kardec começa a sua explicação, né, mostrando esse lado racional e faz a gente entender, né? Então, primeiro ele chega lá, ele via que as mesas faziam barulhos, davam respostas, né? Então ele vai levando a gente a raciocinar desse jeito. Ele pergunta assim, qual é a causa desse ruído? É a madeira que opera ou é algum espírito? E aí ele pergunta, vamos partir do princípio que não tem espírito. E aí ele vai verificando, será que alguém está enganando? Mas eu estou indo numa casa de uma pessoa respeitável. Isso não está acontecendo só na casa dele, está acontecendo na casa de vários outros lugares. E aí ele dá até um exemplo, suponha que um bacharel, um estudante de direito, assim, né? Alguém batesse na porta dele. Tudo bem, ele poderia achar que é o vento, que é algum gato, que é algum bicho, mas ele pede assim, bate uma, bate duas, bate três, bate quatro, depois bate em cima, bate embaixo, bate na esquerda, bate na direita. Na casa do Sr. B, né, nesse lugar que ele foi, estalava não só saindo de dentro da mesa, aquela sensação de que ele colocava a mão, sentia o estalo, mas às vezes nas paredes, em outros cômodos. Então ele falou assim, que aparelho é esse que eles tinham, que estava em todo lugar? E não era só uma pessoa tentando enganar, seria em várias casas, etc. Então ele começa a utilizar o artigo para contar o fenômeno que ele presenciou e para refutar possibilidades de tentativa de enganar. Né? Então ele mostra que o fenômeno é verdade, é real, ele constatou, ele olhou com um olhar crítico sobre o fenômeno. Então o artigo inteiro é uma análise desse tipo de coisa. Né? Quer ver algumas coisas que eu interessei? Acrescentamos que era desnecessária a imposição das mãos e que todos os fenômenos se produziram igualmente bem. Então ele vai começando até a contar aquela história da própria evolução, que no início eles colocaram a mão, depois eles não estavam colocando a mão, o fenômeno acontecia, porque é tudo um processo de experimentação que estava acontecendo ali. Então o artigo inteiro vai tratando disso, né? E tem uma parte interessantíssima no meio do artigo, que Kardec vai falar dos tipos de crentes. Né? Então, eu destaquei aqui só para dar um exemplo. Os crentes apresentam 3 matizes bem característicos. Os que, nas experiências, não veem mais que uma diversão e passatempo. Então, o que aconteceu muito na época, né? As pessoas viram aquilo lá como uma festa. Imagina, vai ter uma reunião onde nós vamos escutar mesas batendo, vamos poder fazer perguntas. É um sobrenatural. Imagina naquela época, não tinha internet, não tinha TV. Isso aí era um fenômeno. E mesmo hoje, né, se fizer uma reunião falando que vai ter um negócio desse, lota de pessoas para assistir. Então as pessoas tinham essa curiosidade. Então ele fala que tinha os crentes que iam lá só para ver aquele fenômeno que era diferente. Né? Parecia uma coisa de mágico. Né? Então vamos lá ver o mágico, vamos lá ver o fenômeno. E aí ele vai explicando, depois ele fala assim, em seguida vem as pessoas sérias, instruídas, observadoras, a que nenhum detalhe escapa e para as quais as menores coisas constituem objeto de estudo. E aí, obviamente, é o que a gente deve ser. Não uma pessoa que observa o fenômeno, não aceita, né, com preconceito, não elimina de qualquer jeito, mas vai ponderar, vai verificar se não é motivo de embuste, alguma coisa nesse sentido. E depois ele termina falando que o terceiro tipo de crente é aquele que acredita de uma forma cega.
Então, assim, é o espírito, acabou, e também não questiona nada. Então, ele até faz um comentário interessante, ele fala assim, ó, para esse, a mesa falante não é matéria de estudo, de observação, é um oráculo. Né? Então, vamos lá e perguntar para ele, porque tudo que ele está precisando, a gente precisa assim. Então, Kardec vai fazendo uma discussão muito legal sobre isso no artigo, e no final ele termina voltando. Aí você fala, mas onde que está a questão? Por que ele botou o título da floresta? É só porque ele passou pela floresta? Não, aí ele começa a voltar que no passado existiam lugares considerados sagrados, onde as pessoas iam para orar, para consultar, entre aspas, os oráculos, que poderia ser que o barulho do som, do vento, das pancadas respondiam às perguntas. E aí ele faz uma discussão interessante, falando assim, olha, poderia ser o vento? Poderia. Poderia ser a pessoa acreditando exageradamente e não ter nada de espírito? Poderia. As pessoas são muito crédulas, elas querem crer em algo, então tem um barulho do som, eu vou casar, faz um barulho do assovio, do vento ali, beleza. Então a pessoa poderia estar nesse tipo de coisa. Mas, considerando o fenômeno que ele acabou de presenciar, já tinha presenciado outros, obviamente, mas ele está falando do fenômeno real dos espíritos poderem, né, transmitir mensagem através de estalidos na mesa. É claro que tem um médio de efeitos físicos ali, aí já é uma discussão maior, que a gente não vai estender, mas ele está falando assim, se existe a possibilidade dos espíritos manifestarem através de barulhos na mesa, na madeira, etc., por que não nas árvores? Por que não usando o barulho da natureza? Né? E aí ele faz isso, inclusive, para dizer essa coisa, inclusive, da estátua. Né? E aí ele questiona essa questão dessa estátua, né, que os antigos sacerdotes de Menon, dessa estátua, faziam perguntas, e ele fala, aquilo ali poderia ser uma fraude? Poderia. Até porque eles precisavam dar resposta. E aí acontece até com muitos médiuns, que às vezes tem a mediunidade, mas começa a vender a mediunidade. Né? Vender aquele trabalho, aquela informação. E nem toda hora os espíritos estão à disposição, nem querem participar desse tipo de coisa. Né? Muitos deles. E aí, no dia que eles não estão ali, como é que o médium vai fazer? Ele vai acabar inventando, porque ele precisa dar uma resposta para o cliente, entre aspas. Então, Kardec faz, no final, um fechamento. Não dizendo que esses fenômenos lá na floresta foram espirituais, ou que a estátua era espiritual, mas que poderiam ter sido pelo mesmo mecanismo que permitiam que as mesas se manifestassem. Quer dizer, os espíritos se manifestassem através da parte física. Então, é um artigo muito interessante para a gente pensar. E sempre Kardec, com a sua lógica, fazendo a gente pensar com lucidez. Uhum. O Edmilson, e é interessante que tem um outro artigo também, vocês vejam que a Lili falou, né, dessa história, que tem ali vários fenômenos de efeito físico. Kardec, nesse início, o que chamou muito a atenção, o que surpreendeu, né, para a comunicação com os espíritos, foram os fenômenos físicos. Então, era natural que ele relatasse vários casos desses, alguns que ele presenciou, estava lá e viu, né? Alguns que ele recebia, como foi esse caso que a Lili narrou, que ele recebeu como informação essa história, esse ocorrido, né? E aí tem um outro, nessa mesma revista, tem um outro artigo que é intitulado Isolamento dos Corpos Pesados, onde nessa mesma linha ele vai fazer uma abordagem mais específica sobre o fenômeno de suspensão de objetos no espaço, ou seja, como se fosse uma levitação. E o fenômeno, como o Edmilson falou, das mesas, eles eram com a imposição das mesas daquelas pessoas que estavam ali participando, médiuns de efeito físico, e com a imposição sobre a mesa se movimentava, dava esses estalidos, esses barulhos, né? Fazia esses fenômenos de efeito físico. O que Kardec vai abordar nesse artigo é algo além. E aí o Edmilson até falou que eles verificaram depois que não era necessário a imposição das mãos, né? O que ele vai verificar é que ele presenciou fenômeno de efeito físico, né? Em que eles iniciavam com a imposição das mãos, passado algum tempo, a mesa começava a se movimentar levemente, levantavam um pé, faziam um barulho, faziam uma pequena movimentação, e que com o passar do tempo eles verificaram que a mesa se levantava totalmente, e aí ele se referia a uma mesa
de madeira maciça, pesada. Kardec fala no artigo uma mesa de quase 100 quilos se movimentando, e o que era surpreendente é porque estaria aí se derrogando uma lei natural, já conhecida pela ciência, que era a lei da gravidade, né? E, na verdade, o fenômeno produzido é porque existiam forças invisíveis promovendo o levantamento daquela mesa por alguns segundos e em torno de 10 centímetros do chão, e depois ela caía com tudo, né? Então ele vai narrar isso. E ele conta uma coisa interessante, que é o seguinte, que para certas pessoas, muitos haveriam de pensar que esse fenômeno acontecia assim: as pessoas se reuniam e aí rapidamente a mesa ia até o teto, ficava lá e depois caía, né? E na verdade não era isso. Ele relata que demorava às vezes de 10 a 15 minutos, depois que as pessoas estavam ali com as mãos sobre a mesa, com um pensamento e com a intenção de, porque também eles se concentravam para produzir aquele fenômeno. Ele presenciou, algo que ele presenciou, e ele fala assim, vou ler um trechinho rápido, ele fala assim: nós mesmos, nós o confessamos, por mais habituado que estejamos às coisas extraordinárias, ficamos muito contentes de poder constatar-lhe a realidade desse tipo de fenômeno que acontecia, e ele tem relatos de outros lugares, né, em que as pessoas presenciaram, né, o que seria uma levitação, o que seria a suspensão de objetos, né, produzidos por forças ocultas, pelos espíritos, combinado com o fluido do médium de efeito físico, que permitia, né, esse tipo de manifestação. Tá? É um outro artigo que complementa, que está bem nessa linha aí dos fenômenos físicos. Bom, na sequência, a Vanessa vai falar. Hoje a coisa está fantasma, ou manifestações de espíritos, né? O que você vai falar? O que tem lá de artigo de manifestações de espíritos, Vanessa? Não, esse artigo até ele é bem interessante, né? Porque ele, na verdade, ele é uma resposta que Kardec coloca a um senhor, né, que escreveu para ele. E aí é muito interessante. Na verdade, o que é interessante é a reflexão, porque na verdade ele tem um estudioso, né, que escreveu uma obra e eles estavam, né, estudando, e aí esse outro senhor critica muito, diz que ele é fantasioso, né? Ele usa aqueles argumentos, né, expondo a pessoa ao ridículo para criticar a obra desse primeiro autor. E aí Kardec vai argumentando, falando que esse primeiro autor se baseia na ciência, nas reflexões, né? E que o segundo só tem como arma expor ao ridículo. E aí ele convida, né, as pessoas a conhecerem a obra, diz que ele não vai, né, também fazer nenhum julgamento, né? E fala que ele escreve para o público, não só para uma pessoa. Então, no cerne, né, desse pequeno trecho que eu estou trabalhando com vocês, ele fala disso. Mas o que eu achei interessante é que me lembrou uma reflexão que é muito presente para nós, né? Muitas vezes a gente se perde muito em discussões infrutíferas com pessoas que não nos questionam e não querem, né, enxergar o que a doutrina espírita está nos trazendo. Então, você pode ter muitos argumentos, você pode ter, né, um raciocínio lógico ali coerente, e aquela pessoa simplesmente, não, eu não aceito, não acredito, não é isso, né? Ela está presa dentro da verdade dela, que é a verdade dela. Não a verdade da doutrina espírita, mas a verdade dela, né? Então, me fez refletir muito sobre isso. Quantos combates infrutíferos nós travamos, né? Ainda mais nessa época que a gente está vivendo, e é engraçado, né? Kardec escreveu em 1858, mas é uma coisa que a gente está vivendo hoje. Quanto tempo a gente perde, né, discutindo e ficando chateado e abaixando a nossa vibração por conta de argumentos que normalmente expõem ao ridículo, né, que vão nos levar a atitudes menos elevadas.
E também, quando eu estava pensando sobre isso, né, me veio muito a cena de Jesus, quando ele, na verdade, em vários lugares, né, que ele faz as curas dele, ele fala isso, mas me veio muito da mulher adúltera, que ele fala, quando ele termina, né, de falar com as pessoas, e quando ele termina de curar, ele sempre fala, vá e não peques mais, né? Jesus não estava preocupado em convencer ninguém a acreditar nele, provar para as pessoas, né, por A mais B, que ele era o melhor, né, que ele era o caminho, como ele mesmo diz, o caminho, a verdade e a vida. Ele não queria provar isso para ninguém, né? E a gente viu a lição, né, entendeu a lição, mas ainda não vive a lição. Então, esse artigo me fez refletir sobre isso. A importância da gente divulgar a doutrina espírita, sim, né? Estabelecer, se as pessoas perguntarem, olha, é isso que eu acredito, né? Por isso, colocar os nossos argumentos, mas cada um vai ter a sua verdade, que está condizente com a sua vida, com as suas atitudes, né? Com a sua vivência, a sua bagagem. E a gente perde muito tempo, né? Brigando, e é muito bacana você ver, Kardec é muito, né? Ele vive muito isso, essa observação, porque ele é muito ali, sabe? Polido, e ele convida as pessoas à reflexão, e ele coloca ali, né, uma crítica, mas que na verdade não é uma crítica, né? É só ele está só colocando os fatos para as pessoas. É muito bacana. Eu gostei bastante desse artigo. Veja que interessante, né? A variedade de temas, de assuntos, de artigos que Kardec trazia, e a Lili vai comentar outro, inclusive, que vai trazer um tema sobre a avareza, né? Quer dizer, uma outra reflexão, outro tema, para ser curiosamente poética, né? Mudando totalmente a linha que nós estávamos trabalhando de fantasmas, de movimentação de espíritos e tal, e a gente vem para a parte da poesia. Quem é responsável por esse artigo é ninguém menos que Hermance Dufour, uma médium muito reconhecida no movimento espírita, nasceu na França em 1841, e era de uma família tradicional, bem de vida, não tinha... morava até na época num castelo, e ela foi diagnosticada ainda jovem por sofrer de distúrbio nervoso, até descobrirem que era faculdade mediúnica. E aí, a partir de então, ela começou a transmitir mensagens de São Luís, que era o rei da França, Luís IX, que foi canonizado pela Igreja em 1290. E aí, no final de 1857, um pouquinho antes dessa revista que nós estamos trabalhando aqui, Kardec convida Hermance para colaborar no periódico, para colaborar na Revista Espírita, e ela aceita, ela entra. E ela que traz esse item, inspirada pelo próprio São Luís, que se trata de uma dissertação moral ditada por São Luís a respeito da avareza. Ela mexe de uma forma bem poética, semelhante a um conto. Ela nos lembra os cuidados que a gente tem que ter diante desse vício moral, que é a avareza, que nos cerra, vai fechar os nossos olhos à caridade, à benevolência, nos deixa cegos e apegados demais à matéria. Tem um item que ela coloca: infeliz, a morte vai separar-te deste ouro, deixá-lo-ás à borda de teu túmulo, como a poeira que o viajante sacode à soleira da porta, onde a família querida o espera para festejar o regresso. E aí ela nos lembra com essa frase: da vida nada se leva, além da vida que se levou. Né? A gente precisa ter muita responsabilidade e se perguntar o que é que nós fizemos. Né? Que obras que eu realizei em favor do outro. Isso nos remete, como a Vanessa disse, Jesus. Né? Não acumuleis os tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem vão corroer, né? Os ladrões vão roubar, porque onde está o seu tesouro, ali vai estar o seu coração. Né? Então, nada pertence a nós, nem o nosso corpo físico. A gente tem tudo emprestado e a gente vai devolver tudo quando a morte nos despojar, né? Nos vier abordar.
Então nós somos depositários e não proprietários. Essa é a mensagem imensa que fica de Hermance nesse tema avareza. E aí eu me recordo até quando eu entrei na doutrina, muito pequenininha ainda, assim, indo nos cursos, nos encontros, e eu fui num encontro em Santa Rita de espíritas, só espíritas dinossauro, aqueles espíritas, né, bem conhecidos. E um senhorzinho veio falar para mim assim, ele estava falando de propriedade, ele falou assim, eu perdi as minhas propriedades, perdi minha esposa, perdi minha filha e tal, e eu fiquei chocada. E aí, no final do estudo, eu fui lá falar com ele, olha, os meus sentimentos, novata na doutrina, meus sentimentos pela perda. Ele, não morreram, não. Eu perdi a propriedade. Elas estão vivas, estão lá em casa, está até atormentando a gente lá. Mas foi o sentido de propriedade. Eu não tenho mais a posse da minha esposa. Não é minha esposa, não é minha filha. Estão comigo para me ensinar, para eu aprender e para a gente evoluir junto. E é difícil a gente pensar assim, né? Perder a posse de tudo que nos cerca. Então é uma mensagem muito bonita, poética, que Hermance Dufour nos traz, ainda como um item da revista. Muito bom, Lili. Mais uma. E a Lili criou agora também uma outra categoria, que são os espíritas dinossauros, né? Sim, são aqueles, né? Quando você é pequenininho, que você está entrando na doutrina, você olha e fala, nossa, esse sabe. Só para ficar claro, só para ficar claro o que a Lili quis dizer, são os espíritas experientes. Sim. Com muitos anos de doutrina, com muito conhecimento, né? São os espíritas dinossauros, segundo a Lili. Eu vou passar para o dinossauro Edmilson. Tá? Edmilson, então nós estamos finalizando, é o último artigo agora que o nosso amigo Edmilson vai comentar para a gente. Bom, eu vou direto por artigo, depois dessa do dinossauro, sem comentários. Mas olha só, esse artigo é muito legal. E aí vale, talvez não vai dar tempo da gente, quer dizer, a ideia aqui é dar uma ideia, né? Dar uma introdução, dar o gosto da pessoal depois ir ler com mais propriedade, ler toda a revista, refletir, né? Então não dá para a gente... Mas esse artigo, que chama o Sr. Home, esse artigo é muito interessante, porque, primeiro, pelo próprio ensinamento que Kardec traz, ou vários ensinamentos que ele traz nesse artigo, e porque ali também ele insere uma outra característica da revista, que é muitas vezes uma sequência de artigos sobre um tema. Né? Esse artigo trata de um dos médiuns mais famosos do século XIX, talvez um dos maiores médiuns de efeitos físicos, que foi pela capacidade do fenômeno, pela grandeza do fenômeno, né? Muito conhecido dentro do meio espírita. E é até interessante, porque lendo, Kardec tem 4 artigos em sequência, então nas próximas revistas a gente vai ver uns pedacinhos, né, do Sr. Home. Então, Kardec tem, acho, 4 artigos na revista 58, depois tem um artigo ainda numa revista mais para frente, né, acho que de 63, se não me engano. Mas por quê? Porque esse médium, que é o Daniel Douglas Home, né? Douglas Home, ele, que na época era até muito jovem, porque nasceu em 1833, estava com um pouco mais de 20 anos, né? Ele tem fenômenos, ele foi presenciar, os fenômenos que ele produziu, né? Que a mediunidade dele permitiu produzir, foram vistos por reis, por pessoas importantes, por cientistas, por pessoas que foram avaliar o fenômeno, né? E era muito, principalmente era um fenômeno de efeito físico, mas era tão forte, o Leonardo falou de levitação, né, que ele teve presença, foi constatado dele levitar, né, a muitos metros, e nós não percebia. Ele falava que só percebia quando ele olhava para baixo. Quer dizer, ele nem percebia que ele estava subindo. E engraçado que o fenômeno, os espíritos usavam os seus fluidos para levitar mesa pesada, etc., né? Para vários fenômenos. E é engraçado que levitação não conseguia levitar outras pessoas.
mas ele estava em alguns fenômenos. Na verdade, quando ele foi à França, esse fenômeno não foi observado, foi observado antes, mas com testemunhas de pessoas idôneas, etc. Então, é muito interessante porque... Mas aí, o que Kardec tem a ver com isso? Kardec presenciou esse fenômeno? Não. Nesse momento do artigo, não. Mas esse médium era tão famoso, ele estava... na Europa inteira se falava dele, que Kardec foi instigado a conversar. Então, baseado naquilo que ele escutou e daquilo que era relatado, inclusive nos jornais da época, né, jornais que não tinha nada a ver com a doutrina espírita, mas das pessoas que o delatavam, que o defendiam, etc., Kardec usa o seu bom senso para comentar. E aí comenta o fenômeno daquela forma que, olha, se é verdade ou não, isso sim é possível por causa disso. E explica. Então, eu vou destacar algumas coisas do artigo que é muito interessante, sem estender muito, porque eu acho que vale a pena o pessoal ler, não só esse, como os outros da série do Sr. Home, né, que Kardec faz em sequência. Mas com certeza nós vamos ter esse momento também de conversar, mas aqui é sempre uma pincelada. Mas esse artigo também tem uma coisa interessante, porque Kardec, antes de começar a falar especificamente do médium, ele faz um prefácio, um preâmbulo do artigo, que remete àquilo que a Vanessa falou. É muito atual as observações de Kardec. E eu vou mostrar para vocês algumas características do início. Primeiro, ele fala que muita coisa se falava de Douglas Home, né? E ele fala assim, deixando de lado a mais larga margem possível devido ao exagero, ainda assim ficava bastante para testar a realidade dos fatos. Então, primeiro, Kardec começa a falar assim, olha, estão falando tanta coisa que tem exagero aí. Porque as pessoas ficavam impressionadas, as pessoas são impressionadas, né? Então, quando a pessoa acredita muito numa coisa, do mesmo jeito que tem aquela que combate por sistema, ela é contra sempre, tem aquela pessoa que defende sempre. E quando ela defende sempre, ela não enxerga, ela aumenta. Então, Kardec primeiro separa. Mas diz que mesmo separando aquilo que é exagero, o médium ainda tem muita coisa para ser estudado, né? E ele fala uma coisa interessante, logo no início do artigo também, seguindo essa... Reparei, esse artigo é muito mais para apresentar esse médium, porque é apresentar no sentido da revista espírita, e começar algumas reflexões das possibilidades, inclusive dos fenômenos de efeito físico. Ele não trata muito de um fenômeno específico ou de assistir uma reunião do médium. Ele usa a história, o momento de sucesso ou de conhecimento do médium. Sucesso não é bem a palavra, porque o médium ele era bem reservado até certo ponto, né? Ele não vendia, aliás, Kardec fala isso, ele não cobrava para isso, ele era bem discreto. Mas Kardec usa essa situação de um médium bastante, que estava todo mundo falando dele na época, né, para tratar tópicos da doutrina, principalmente dos fenômenos físicos. Mas logo no início ele fala assim, olha que interessante. Em toda relação de causa, julgar o que não se conhece é falta de lógica. E difamar sem provas é esquecer as conveniências. Então, ele já começa a fazer, porque tem gente que fala mal, porque como eu não acredito nos espíritos, não são espíritos. Pronto. Eu não acredito, não é falso. Então, parte desse princípio. Outra coisa que é interessante, e essa é especial para muitos de nós, e eu acho que vale a pena destacar, ele fala logo no início assim, o que deve espantar, isso está logo no primeiro parágrafo do artigo, do segundo parágrafo ali. O que deve espantar, o que nos parece ainda mais anormal, quer dizer, Kardec está falando aí das pessoas que criticam sem usar lógica, etc. Mas ele começa assim, o que nos parece mais anormal, que os próprios fenômenos em questão, quer dizer, olha, mais estranho que o fenômeno, ele vai falar de um outro fenômeno que não é o fenômeno. Olha que interessante. É ver esses mesmos que debateram sem cessar contra a oposição de certos núcleos acadêmicos em relação às ideias novas, que continuamente lhes são lançadas na face, os dissabores experimentados pelos autores das mais importantes descobertas. E aí ele vai citando alguns cientistas, que citam a todo momento eles mesmos caindo em erro semelhante. Então, olha só que interessante. E aí Kardec fala mais um pouco, mas o que ele está dizendo aqui é o seguinte, o que é estranho é verificar aqueles cientistas que foram criticados por defender Galileu, por defender ideias que a ciência, num determinado momento, não aceitavam,
mas ele já tinha esses fenômenos acontecendo, já tinha cientistas observando outros fatos e confrontando a ideia, o status quo, né? Confrontando a ideia aceita naquele momento, e que foram criticados na academia por defender ideias que ainda não eram universalmente aceitas. Esses mesmos que reclamavam do preconceito que eles recebiam, tratam a doutrina com preconceito. Tratam o fenômeno que está acontecendo, sem espíritos não existe, e simplesmente fecham os olhos. Então, o artigo é muito interessante, Kardec faz toda essa ressalva, depois ele começa a entrar um pouquinho na história, inclusive da vida do Douglas Home, né? Falando por que não faz sentido pensar que ele está vendendo aquilo, fala um pouco das características pessoais dele, né, de cuidado dele. Então, por que ele foi... Aí o pessoal falava por que ele estava... Né, por que ele tinha ido para a Itália, por que ele estava na França. Então, ele tinha uma irmã que estava doente, que era mais nova, então ele mudou por causa disso. Então, Kardec começa a falar assim, olha, estou falando isso, mas os fatos que a gente busca e identifica são outros. De novo, igual no momento presente, as pessoas falam demais. E a internet propaga. A pessoa acredita numa verdade, ela propaga. Ela escreve uma coisa que ela acha muito bonita, muito inteligente e passa. E aí tem aquele outro que se identifica com aquilo e passa também. E aquilo se torna verdade, vira ciência. Né? E vira ciência porque muita gente defende e passa a acreditar. Então, Kardec, de novo, nos chamando para a razão, mas também chamando para a gente tomar cuidado com o preconceito. E aí o preconceito que a gente não gostaria de sentir das pessoas em relação à doutrina, mas a gente também em relação às crenças dos outros. Né? Será que na crença dos outros não tem verdades que a gente, pelo nosso preconceito, por achar que a gente já tem a verdade ou uma verdade, aquilo está errado? De novo, igual quem não acredita no Espírito. Não acredita no Espírito, então tudo que vem do Espírito está errado. Ou acredita que de Espírito é coisa errada, então quem está lá está fazendo coisa errada. Né? Quem está vinculado a isso. Então, é um artigo muito interessante. O nosso tempo é escasso, eu não vou estender todo, né? Mas Kardec faz toda essa discussão, fala dos fenômenos que já estavam acontecendo, e termina o artigo contando um episódio interessante de um fenômeno que aconteceu com o Douglas Home na casa de um amigo. E ele fala, olha, foi presenciado por amigos, ele não era uma sessão que ele foi convidado, que ele foi preparar, quer dizer, não existia preparo, era um jantar, né? E aí a mesa cai, com a bandeja em cima, tal, sem cair, né? Sem derramar, sem nada. Ele vai contando esse detalhe, um detalhe que acontecia às vezes, né? E que não foi preparado. E quem presenciou eram pessoas que já viam fenômenos, outras sessões que ele participou, então não estava ali para crer ou deixar de crer, para ser convencida de nada. Ele não foi lá para convencer ninguém, ele foi lá para o jantar. E o fenômeno aconteceu espontaneamente, em princípio, sem um desejo dele. Então, assim, aí Kardec termina mostrando que, olha, isso acontecia, tem relatos disso, dos amigos dele, por que a gente não vai acreditar? Apesar de Kardec não ter presenciado até a escrita desse artigo. Então, de novo, bom senso. Ele foi, na Revista Espírita dava para fazer isso, ele foi convidado para discutir um assunto que era moda, e tinha a ver com o espiritismo, que está falando de um médico, está falando de fenômenos físicos. E não conhecendo o médium pessoalmente, trata com cuidado, com respeito, né? E mostrando que o fenômeno em si pode levar a aquele tipo de coisa tranquilamente. Então é isso. Muito interessante. Muito bom. Muito bom. Aliás, chama a gente, desculpa, Leonardo, mas chama a gente para ler os outros. Né? Exatamente, é o que eu ia comentar, porque o objetivo do nosso bate-papo aqui, de trazer de forma muito resumida esses artigos, é justamente de despertar o interesse, despertar a curiosidade. E a Revista Espírita, os artigos eles não são extensos, não, são artigos curtos, né? A revista pequena. Eu não tenho, como é que eu consigo? Hoje, né, a gente tem disponível na internet, se procurar Revista Espírita, fevereiro de 1858, acha na internet o artigo PDF. Tem a kardecpedia.com, que é um site que tem todas as obras de Kardec, tem todas as revistas espíritas, nesse kardecpedia.com. Então, a gente encontra essa informação facilmente. Então, sugerimos àqueles que depois leiam, né? A nossa intenção aqui não é esgotar o tema todo, mas despertar o interesse para a leitura. Vanessa, muito obrigado. Edmilson, muito obrigado. Lili, muito obrigado.
Agradecemos a todos que estão nos assistindo também, né, pela atenção. E vamos finalizar com a Lili, com música da Lili, né, Lili? Música autoral para a nossa prece final. Música autoral. Estamos trabalhando aí, né? A gente fica em pandemia e aí começa a produzir. Essa música chama Instante e é referente realmente ao que nós estamos vivendo nesse momento de dor. Sinto que me falta o ar num instante. Ouço apenas uma voz que clama, reclama, nos chama a perceber que o mundo precisa amar. Conscientizar, sinto que me falta. É como perder o amor que marcou uma vida inteira. É como atravessar esse caos assim de bobeira. O mundo agoniza a falta de empatia. Estamos assustados como numa pandemia. E se serve de consolo, vem vacina por aí. Mas só vai curar o corpo, a lição vai prosseguir. Esse instante vai durar pro mundo perceber que cerramos nosso olhar, engessamos o entender. Até chegar o tempo em que o sentimento não seja banal. A dor que fere é sem cor, é real. E no meu cenário particular vivo um luto de solidão. Falta riso, falta grito, mas reflete proteção. Tudo falta nessa falta de tudo. Mas esse instante inconstante vai passar, como tudo passa, eu sei que vai. É como perder o amor que marcou uma vida inteira. É como atravessar esse caos assim de bobeira. O mundo agoniza a falta de empatia. Estamos assustados como numa pandemia.
Sinto que me falta o ar num instante. Muito bom, Lili. Muito obrigado. Bela música, bela letra. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado a todos.